A premissa da história parece até simples, né? A gente tem um grupo de animais numa fazenda que se rebela, expulsa os donos e decide criar uma sociedade nova, onde, em tese, todo mundo seria livre e igual. Olhando assim de primeira, parece um conto de fadas, uma história para crianças sobre animais falantes que querem um mundo melhor. Mas a pergunta que não quer calar é: será que é só isso mesmo? Pois é, a verdade é que George Orwell não estava escrevendo uma fábula inocente, não. O que ele criou foi uma das alegorias mais potentes e, vamos dizer, perturbadoras sobre como o poder absoluto, pode simplesmente destruir os ideais mais nobres que existem. E como em muitas revoluções, tudo começa com um ideal. Uma visão poderosa de um futuro quase utópico, onde a opressão finalmente daria lugar à igualdade. A faísca que acende tudo isso vem do velho major, um porco super respeitado que compartilha com os outros o seu sonho de um mundo sem opressão. Ele é a figura do idealista, sabe? Como os pensadores que sonharam com uma sociedade mais justa para todo mundo. E não é que o sonho vira realidade? Inspirados por essa ideia, os animais se unem e, de fato, conseguem expulsar o Sr. Jones, o fazendeiro, que era bem cruel e negligente. Ele simboliza justamente o antigo regime, a tirania sendo derrubada. Agora, a fazenda é deles. Bom, com a liberdade conquistada, vem a primeira grande tarefa: criar as leis da nova sociedade. As regras que, em teoria, iam garantir que a tirania dos humanos nunca mais voltasse. E assim, eles pintam na parede do celeiro os 7 mandamentos do animalismo. São as regras do jogo. Quem é amigo, quem é inimigo, proibir os hábitos dos humanos, mas a regra mais importante, o pilar que sustenta todo esse sonho, é a 7ª. Todos os animais são iguais. Mas, como a gente pode imaginar, a paz e a harmonia não duram muito tempo. Porque onde tem poder, logo aparece a disputa por ele. E aí que as primeiras rachaduras nesse sonho começam a surgir. A liderança da fazenda logo se divide em duas. De um lado, tem o Bola de Neve, que é o idealista, cheio de ideias, representando a figura de Trotsky. E do outro, o Napoleão. O estrategista brutal que age em silêncio, calculista e com uma sede de poder que não tem fim, lembrando muito a figura de Stalin. E essa disputa não é resolvida no debate, não. É na base da violência. Napoleão, que tinha criado em segredo um exército de cães leais só a ele, usa essa matilha para expulsar o Bola de Neve da fazenda de um jeito brutal. A força bruta toma o lugar das ideias. Com o controle total nas mãos, Napoleão usa a sua arma mais poderosa, a propaganda. Quem faz esse papel é o porco-garganta. A função dele é simples: reescrever a história, distorcer a verdade e, como diz a citação, convencer os outros animais de que a memória deles é que está errada. E aqui a gente vê o mecanismo da tirania funcionando. A realidade é que a carga de trabalho só aumenta e a comida diminui. Mas o que a propaganda oficial diz? Que a vida nunca esteve tão boa. A mentira repetida vira a verdade oficial. E agora a gente entra na parte mais sombria da história. É aqui que cada um daqueles princípios da revolução é destruído um por um pelos novos líderes. Um exemplo perfeito e trágico disso é o destino do cavalo Sansão. Ele é o trabalhador mais forte, o mais leal, aquele que tem o lema "trabalharei mais". Ele dá o sangue pela revolução. Mas, quando ele fica velho e não consegue mais trabalhar, em vez de uma aposentadoria digna, ele é vendido por Napoleão para um abatedouro. A lealdade é paga com a mais cruel das traições. E aí vem o choque final. Os porcos quebram o primeiro e mais básico mandamento de todos. Eles começam a andar sobre 2 patas, imitando exatamente os humanos que eles tanto criticavam. A transformação está quase completa. A ironia aqui é brutal. A lei escrita na parede ainda fala de igualdade, mas a realidade é outra tirania. Os porcos agora dormem em camas, bebem álcool, moram na casa grande, enquanto os outros animais ralam e passam fome. E por fim, os 7 mandamentos somem. No lugar, fica só uma frase, uma correção perversa que resume toda a traição. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. É a desculpa final para justificar a opressão. Vamos agora para o desfecho, para ver como esse ciclo de poder se fecha de uma forma que dá até arrepio. Certa noite, os animais, exaustos e famintos, ouvem barulho de festa vindo da casa. Curiosos, eles se aproximam e olham pela janela para ver o que os líderes estão aprontando.
E o que eles veem é chocante. Napoleão e os outros porcos estão lá sentados à mesa, rindo, bebendo e jogando cartas com os fazendeiros humanos, os mesmos que antes eram os inimigos mortais, opressor antigo e opressor novo, celebrando juntos. E aqui vem a frase final, a mais devastadora do livro. Naquele instante a ficha cai de vez para os outros animais. Os líderes deles se tornaram idênticos aos tiranos que eles lutaram tanto para derrubar. A revolução não libertou ninguém, só trocou o dono. Então, a grande lição de Orwell, que vale para qualquer época, é esta. Não importa o quão puros sejam os ideais no começo, o poder, quando não tem fiscalização, quando não é questionado, tem uma capacidade assustadora de corromper. A liberdade exige vigilância constante. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Olhando para o mundo de hoje, com suas estruturas de poder, seus discursos, qual personagem dessa fazenda a gente consegue enxergar com mais frequência por aí? O idealista? O tirano? O propagandista? Ou o trabalhador leal e explorado? A resposta talvez diga muito sobre o tempo em que vivemos.